A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Vou pedir que vocês abram comigo no 3º capítulo do livro de Gênesis. E no final desse capítulo diz isto: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra, da qual havia sido tirado. Então, ele expulsou o homem e o colocou ao leste do jardim do Éden, e os querubins estavam à entrada do jardim com espadas flamejantes desembainhadas, para impedir o homem de retornar para a árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava mantendo o homem longe da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados, sem qualquer esperança de redenção. Suponha, por exemplo, que um homem como Hitler vivesse para sempre comendo da árvore da vida. Teríamos muitos Hitlers. Eles continuariam comandando o planeta Terra. E então Deus enviou a morte como um julgamento, mas também como uma bênção. Porque cada geração vem e morre e uma nova geração nasce. E todos os Hitlers do mundo inteiro morrem eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 2: Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois deste o julgamento. Mas muitas vezes eu acho, como aquele clérigo, que as pessoas não querem falar sobre a morte. Por quê? Na América, os jovens de 17 anos já viram uma média de 15 mil assassinatos na televisão. E há uma onda de pessoas escrevendo best-sellers sobre a morte. E alguns pensam na morte como um período da vida. O senhor Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais você precisa dormir. E você vai dormindo até que você dorme o tempo todo. Na vida há muitos caminhos, ele disse, mas todos levam para aquele mesmo lugar chamado sepultura. E eu quero perguntar a você essa noite: você está preparado para morrer? Você tem alguma preparação para a sua morte? Ah, sim, muitos vão dizer: eu estou preparado financeiramente. Mas e o seu espírito, a sua alma, que vai viver para sempre? Ela está preparada? Você já fez um estudo sobre isto? Ah, eu sei que a morte ocupa alguns momentos do seu pensamento. Eu sei disso. Mas a perda e a separação de coisas que você ama. Você não gosta de deixar para trás famílias, amigos, mas isso um dia vai acontecer. Muitas vezes você pensa que é apenas para os outros, que não é algo que está esperando você lá na frente, mas isto vai acontecer. E a morte para muitas pessoas é um ponto de interrogação. A morte traz incerteza e nós nos perguntamos por quê? Por que isso acontece? Você vê um jovem sendo cortado no auge da sua vida e você se pergunta por quê? Ou você vê um menino ou uma menina indo embora dessa terra e você se pergunta por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso causa um terror, porque é algo desconhecido.
As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas estão ansiosas sobre o futuro. E eu quero citar uma passagem de Amós, o 4º capítulo, que diz: prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Se você não estiver preparado e tiver alguma dúvida, você pode tirar sua dúvida ainda hoje, esta noite. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e muitos cremes faciais. É a busca frenética pela fonte mítica da juventude que continua na mente das pessoas. Mas não quero me voltar hoje à noite para os psicólogos, os sociólogos ou os estudantes de medicina, mas quero me voltar para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é inimiga do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, a morte é inimiga de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando ele nos criou, ele quis que vivêssemos para sempre. Mas nós quebramos a sua lei, nos rebelamos contra ele. E ele disse que se você fizer isso, você vai morrer. Ele teve que manter a sua palavra. Nem pecado, nem dor, nem doença, nem morte faziam parte do plano original de Deus para a humanidade. A morte era a penalidade pelo pecado, quando ele disse que certamente morrerás. É o julgamento. Tu és pó e ao pó retornarás. Veio após a rebelião do homem essa palavra. Você está preparado? E então, em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo chamado morte será destruído. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26. O último inimigo que vai ser destruído é a morte. Quando estávamos viajando pela Rússia no ano passado e fomos a essas grandes catedrais ortodoxas, e foi o meu privilégio pregar nelas o evangelho, assim como estou pregando esta noite aqui. Pregamos na União Soviética e um teólogo da Academia Teológica de Leningrad me disse no carro enquanto viajávamos as seguintes palavras: Senhor Billy Graham, gostaria de vê-lo dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque ele disse: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E eu pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold de Cruz me disse: não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e robustas do que a ressurreição de Jesus Cristo. C. Edward Clarke, o juiz do Tribunal Superior inglês, disse há algum tempo: a evidência da ressurreição eu aceito sem reservas como um fato. Sim, muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo chamado de morte será derrotado. A Bíblia diz: ó morte, onde está teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse: eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Jesus venceu a morte. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é que essa derrota da morte tem a ver conosco? Paulo a compara a um inseto venenoso cujo aguilhão foi retirado. Ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Agora eu quero que você pense sobre a morte para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, para uma pessoa descrente.
Os DJs estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton, que diz: "E quando eu morrer, rezo para que não haja inferno." Mas a Bíblia ensina que haverá um julgamento. Você não pode ler a Bíblia e perder as referências sobre o inferno. E eu não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está muito nas escrituras essa realidade. E aquele que ensinou tanto sobre isto chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ensinou isso em toda a Bíblia, em todo o seu discurso. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Eu não vou lhes dar a minha imaginação. Eu não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usaram sua imaginação para assustar as pessoas. Nós deveríamos estar assustados. Mas eu quero lhes dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Há 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia Sagrada para mim. Uma é fogo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus capítulo 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Ela diz: nossas línguas estão incendiadas pelo inferno. Isso não significa combustão literal. Em Tiago, isso é simbólico. E Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede pelo Deus Todo-Poderoso que nunca pode ser saciada. Você sairá para a eternidade sedento por Deus e nunca poderá encontrá-lo. E você nunca poderá encontrar a realização que perdeu nessa vida. Então, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus capítulo 8, versículos 12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de escuridão exterior. É a separação de Deus na escuridão. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Vai estar muito escuro. Você não vai descer lá e montar uma boate e se divertir muito, ter belos campos de golfe e todo o resto, como algumas pessoas pensam. Não. É a separação de Deus, da luz. E então, a terceira frase que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida, é a separação da vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde está a segunda morte. Diz Apocalipse capítulo 20, versículos 14. Você morre pela segunda vez, naturalmente, seu corpo morre. Agora, sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como esta noite tem milhares de pessoas aqui, nesta audiência, no sul da Flórida, completamente mortos espiritualmente. Seu corpo está vivo, você vai à igreja, você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai para a Índia e encontrará muitas religiões, muitas pessoas servindo a outros deuses. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece a Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora, Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele o fez para o diabo e seus anjos. Mas você vai persistir em seguir o caminho do diabo. É para lá que você está indo. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um julgamento. Deus julgou Cristo em seu lugar. E Jesus, sendo quem era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos possivelmente compreender, o Senhor Jesus Cristo estava separado do seu Pai. E Jesus tomou as dores do inferno e sofreu naquele momento tudo o que o homem seria chamado a sofrer. Ele fez isso por você porque ele te ama. E agora Deus diz que você deve se arrepender de seus pecados e recebê-lo em seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo,
Você está colhendo um tempo muito difícil. Você está se afastando cada vez mais da verdade. Você está deixando o demônio sussurrar no seu ouvido. Sim, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha entre algumas coisas que estão erradas em sua vida. E você tem que fazer uma escolha por Jesus Cristo. Qual será a sua escolha? Sim, qual será a sua escolha? A Escritura diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer tanto que você seja salvo, que deu o seu único filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nesta escritura é que a vontade de Deus, o propósito de Deus é que você se reconcilie com Ele. Não é a vontade ou o propósito de Deus que você se perca, que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo e que você pode fazer uma escolha. Agora, o que acontece com o crente? Tanta coisa poderia ser dita sobre isso. Eu poderia falar a noite toda sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção, a excitação que haverá no céu para todos nós que conhecemos a Cristo. Em Cristo, o julgamento passou, a tempestade acabou, o inferno já passou. Se você conhece a Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora não há julgamento para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá a eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com todos os santos de todas as eras. Por sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, não consideramos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho um desejo de partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui nessa terra. Eu quero estar com ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto por Cristo? Ou porque ele sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque há muito tempo ele conheceu Jesus Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração. E ele encontrou uma realização, uma paz, uma alegria. Ele encontrou o propósito e o significado de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter essa mesma experiência com Cristo essa noite, aqui mesmo, antes que você saia desse estágio. Vou pedir a vocês essa noite que se certifiquem de que estão prontos. O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que se arrepender. A Bíblia diz que todos devem se arrepender dos seus pecados. E vocês dizem, bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar. Mudar sua mente em relação a Deus e a si mesmos. Ver a si mesmo como pecador e ver a santidade e a justiça de Deus. Olhar para a cruz de Cristo e ver que Ele morreu por vocês. Mas também isso significa mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos. Desse momento em diante, vocês vão pedir a Deus para ajudá-los. Vocês podem não conseguir, vocês podem não ter força para isso, mas se vocês pedirem a Deus para ajudá-los, Ele os ajudará. E então, a segunda coisa que vocês devem fazer é crer. Essa palavra creia, crer, significa mais do que apenas crer com a sua mente. Significa comprometer-se ao Deus Todo-Poderoso, isso de uma forma total. Então, a terceira coisa, você deve estar disposto a seguir a Jesus Cristo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso essa noite? Vou pedir que você faça isso publicamente. Vou pedir que você venha. Se você estiver com seus amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Você vai chegar aqui à frente dessa plataforma. Eu vou dizer umas palavras para vocês, vou fazer uma oração por vocês e entregar alguma literatura para ajudá-lo na sua caminhada cristã. Você vem agora.
Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal. Diga de onde você está nos acompanhando. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com a sua melhor oferta. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente.